Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Arroz, Feijão e Clima, onde a gente se propõe a falar sobre agronegócio, olhando pela perspectiva da segurança alimentar, da segurança climática, como que o agro se atualiza diante das mudanças climáticas e como que isso afeta o comércio, seja o comércio global, seja o comércio da gente, enquanto consumidores que vão no mercado e que sentem essa diferença no clima e no bolso, olhando para a questão dos alimentos. E hoje a gente vai tratar de um assunto que está muito em alta, que é, claro, a COP30. Todos estão olhando para a COP30 e no agronegócio não é diferente. Para falar sobre isso, nós estamos diretamente do Congresso Brasileiro da ABAG, que é um evento que acontece todos os anos e hoje está lançando um documento que sintetiza aí o que o agro pode levar, ou pelo menos precisa ficar de olho diante desse evento das mudanças climáticas, uma conferência de mudanças climáticas da ONU, que acontece em Belém do Pará, aqui no Brasil, no mês de novembro. Para conversar sobre isso, entender, trazer highlights aqui para a gente, conversaremos com o Roberto Azevedo, que é muitas coisas, um homem praticamente onipresente, mas a gente vai falar aqui, claro, da função como ex-diretor-geral da OMC, Organização Mundial do Comércio, ele também está na presidência da Ambipar, ele está à frente aí como conselheiro também da ABAG e participa ativamente como uma fonte olhando para todo esse dinamismo do comércio global, não só para o agro, mas hoje muito como observador do setor também, né? Muito obrigada, embaixador, pela sua participação, por ceder a sua agenda apertada aqui para a gente. Não, sou eu quem agradece. Bom dia a você, Mariana, e ouvintes todos. Eu gostaria, então, de começar com uma pergunta direta. O que, olhando para esse documento, mas mais do que o documento, olhando para esse trabalho que o senhor tem feito como consultor da ABAG, diante de um setor que é ultra relevante para a economia brasileira, mas que agora se vê num momento delicado. Não vou nem para o lado bom, nem para o lado ruim, mas é um momento delicado olhando para a COP30 que acontece aqui no Brasil. O que o senhor tem ouvido de destaques em relação ao agronegócio? O que nós, brasileiros, podemos esperar de comportamento do agro dentro da COP30? A verdade é que sempre que nós falamos de agenda climática, né, e a COP30 é evidentemente um marco muito importante nessa agenda, o Brasil na presidência e tudo mais, o agro nunca foi visto de uma maneira positiva na agenda climática, sempre foi visto como uma fonte de problemas. E isso está longe de ser a verdade, sobretudo em se tratando do agro brasileiro, né? E não apenas no Brasil, mas de todos os setores que você tem na economia, talvez um único setor que efetivamente consegue sequestrar carbono, né, e, portanto, reduzir o estoque de carbono que nós temos hoje na atmosfera é o agro. Não tem outro setor. Você tem técnicas para retirar ou para limpar ou mitigar, não sei o quê, mas na escala do agro não tem. E o agro nunca foi visto, nunca foi encarado como uma solução, como parte da solução da agenda climática. E isso precisa mudar, porque nós estamos fazendo muito no Brasil, nós temos hoje práticas sustentáveis, plantio direto, biocombustíveis, que são, evidentemente, fontes de energia renovável, com baixa pegada de carbono. Nós temos segunda safra, terceira safra, que, curiosamente, quando você tem uma segunda safra no Brasil, ela é computada como negativo, porque você está gerando mais carbono, quando, na verdade, você está resolvendo problemas de segurança alimentar, você não está promovendo novas áreas de plantio e você está reduzindo a pegada de carbono por unidade de alimento produzido. Isso porque as métricas e a forma como o mundo lida com a agricultura tem muito pouco a ver com a agricultura tropical, agricultura de alta rentabilidade, de alta produtividade e qualidade que você tem no hemisfério sul, no Brasil em particular. Então, essa imagem a gente tem. Nós não podemos deixar passar a COP30 sem tentar, pelo menos, apresentar ao mundo uma nova face para o setor agropecuário como um todo. Pois é, eu venho ouvindo de algumas fontes também um pouco desse comportamento de que, bom, as COPs acontecem todo ano,
Mas não é todo ano que a COP acontece no Brasil, né? Então a gente precisa utilizar isso da melhor forma. Agora, como que o senhor, que tem todo esse histórico na carreira em relação à interlocução com outros países, né, com o comércio global, essa parte da solução, o brasileiro precisa ver o agro como parte da solução, começa dentro de casa, mas e o mundo? O mundo está disposto a ver o Brasil como parte da solução? Eu acho que essa disposição não acontecerá naturalmente, sobretudo se nós estivermos olhando para o agro brasileiro. Por quê? O agro brasileiro ele é meio que único no mundo. E por que ele é único no mundo? Porque ele tem duas características. Ele tem alta competitividade e produtividade, né? Elevadíssimos padrões de competitividade e qualidade, e ao mesmo tempo ele tem escala. Ele consegue abastecer 30% da demanda global, não é pouca coisa. Outros países têm ou um ou outro, ou tem a escala, mas não tem a competitividade, a produtividade que tem o agro brasileiro, ou ele tem a competitividade e a produtividade, mas não tem escala, né? Isso não vai acontecer, essa mudança não vai acontecer naturalmente, até porque, se nós falamos com os mercados consumidores, por mais argumentos que você apresente, por mais números robustos que mostram que a sustentabilidade da agricultura brasileira, sempre vai ser visto como uma forma, uma narrativa do Brasil defender os seus próprios interesses, de não confiar nos dados, não aceitar a verdade, né? E isso precisa mudar. E a única forma de você mudar esse tipo de comportamento é o Brasil não estar falando sozinho. E nós falamos sozinho com muita frequência porque nós somos únicos, como eu acabei de dizer. Então, outros países não se veem, não se sentem, não sentem que são aliados nossos, mas quando, na verdade, todo país produtor, sobretudo no hemisfério sul, com agricultura tropical, mas não apenas agricultura tropical, mas no hemisfério sul, países em desenvolvimento, que têm práticas diferentes de plantio e de produção, eles têm interesses comuns com a agricultura brasileira. Eles têm interesse de que as métricas que são desenvolvidas na contabilidade de carbono reflitam a realidade no terreno deles e não no terreno da agricultura temperada dos países centrais, que no fundo foram os países que desenvolveram essas métricas e que vivem uma realidade completamente diferente da nossa. Então, é difícil fazer essas alianças, fazer essa narrativa vingar, mas não é impossível. E essa dificuldade não pode ser usada como justificativa para a inação. Sem dúvida, mas pelo contrário, né? Que a dificuldade seja um motor para ir adiante. E você falou sobre contabilidade de métricas, que é algo que nós vemos o agronegócio brasileiro de uma forma muito engajada. Então, o trabalho da Embrapa, por exemplo, no desenvolvimento da calculadora de carbono, né? O carbono tropical, digamos assim. Qual que é a expectativa de isso avançar de fato na COP30, dentro do que o senhor acompanha, porque é exatamente isso, né? Mostrar para o mundo que essas calculadoras, essas métricas, elas precisam ser tropicalizadas. Agora o Brasil está esbravejando, mas com uma voz só, né? Solitária, inclusive, né? Não é um uníssono como, por exemplo, com outros países do sul global. Como que o agro, e aí eu cito o agro, claro, a gente fala inclusive de uma postura do governo federal, mas de uma forma geral, olhando para o setor, como que isso pode ser traduzido, né? Essa contabilidade de métricas, eu queria entender um pouco de diplomacia. Quais que são os caminhos diplomáticos que o agro pode tentar ter na COP30 para que essa contabilidade de métricas tropicais seja pelo menos mais palatável, porque muitas vezes é difícil de entender, né, o que é isso. Então, eu tenho conversado muito com autoridades brasileiras, né, pessoas que estão no governo, no Itamaraty, no Ministério do Meio Ambiente, Agricultura, por todo lado. E todos concordam que nós precisamos fazer isso. Todos concordam que essas métricas precisam ser pensadas e repensadas e precisam refletir a realidade. Nós não estamos pedindo métricas que sejam artificialmente favoráveis ao Brasil, à agricultura tropical. Não, nós queremos que elas sejam científicas, né? O que nós temos aí não tem base científica. Tem base científica para um determinado tipo de produção, mas não para a nossa, né?
Então, isso a gente precisa mudar e o governo, eu acho, está consciente dessa necessidade e quer fazer isso. Mas o que eu ouço muito também do governo é: nós precisamos de insumo, precisamos que vocês deem isso para a gente. Vocês mostrem essas métricas, vocês tragam para a gente alguma coisa. E aqui eu acho que tem 2 desafios. O primeiro, que já está sendo resolvido, é capacidade técnica. Eu acho que já há mobilizações, há grupos importantes de cientistas, de peritos no Brasil. A Embrapa, eu acho que tem um papel muito importante para até capitanear esses esforços técnicos, né? Para desenvolver essas métricas, para apresentar um padrão alternativo. Mas, como eu disse antes, não adianta você fazer isso só o Brasil. E aí é que está o outro lado. Quer dizer, o outro lado nós precisamos internacionalizar esse esforço. E nós estamos querendo usar justamente esse congresso aqui para dar um pontapé inicial, começar a falar com outros países. Já estamos em contato com o grupo de produtores do Sul, que é Cone Sul, basicamente. Queremos falar com o IICA também, que é latino-americano de uma maneira geral. A nossa ideia é buscar interlocução na África, na Ásia, mas é quase que um esforço que parte do zero, porque nesses outros países, sobretudo fora do continente, no Cone Sul não, mas fora do continente, a percepção dessa necessidade e os esforços nesse sentido ou inexistem ou são muito incipientes. Então, nós precisamos catequizar, né? Trazer essas pessoas para o nosso meio, educá-las quanto à possibilidade de ter uma coisa mais realista, correta, né? Cientificamente bem assentada, e esse esforço eu acho que precisa ser feito. É uma combinação disso tudo. Trazer outros países, desenvolver as métricas cientificamente sólidas com capacidade técnica que poucos países do mundo têm, o Brasil tem. Então, vamos capitanear esse esforço e mobilizar o governo, que o governo seja nosso aliado justamente na disseminação desse esforço, que passaria a ser não apenas um esforço do setor privado, mas um esforço diplomático oficial do governo brasileiro. Então, só para encerrar, embaixador, o senhor falou desse esforço do Brasil, né? Isso não é da noite para o dia, mas a gente precisa lembrar que quando a gente fala de métricas de carbono e toda essa parte mais agronômica complexa, no fundo é importante a gente lembrar que tudo isso é por conta de mudanças climáticas, é por conta de como o clima, inclusive, já está afetando a agricultura. Então, também não dá para esperar mais várias décadas, porque o planeta está cobrando, né? A temperatura está cobrando. Em que horizonte que o senhor acredita que isso seja factível, assim? A gente está falando... Porque, por exemplo, o plano de recuperação de pastagens degradadas do Brasil olha muito para 2030, mas quando a gente fala de outros planos ali, como, por exemplo... Enfim, tem planos federais para 2050... A gente tem que também... A diplomacia ela também precisa trabalhar olhando para esse timing do planeta Terra, assim, né? O senhor acredita que isso esteja acontecendo, que a COP30 pode ser um marco, inclusive, nesse sentido de acontecer na Amazônia, que é um local emblemático? Então, nós queremos que seja. Nós queremos que seja. Estamos falando justamente com as pessoas envolvidas nisso tudo, com a secretária Natone, com o embaixador André Correia do Lago, para justamente não perder essa oportunidade. E eu concordo, o planeta está cobrando. E mais do que isso, de todos os setores econômicos, quem está pagando a conta é o agro. Porque a mudança climática traz secas, traz inundações, traz instabilidade climática. Tudo isso quem paga é o agronegócio. Então, o setor que mais interesse tem em evitar as mudanças climáticas é o setor agrícola. E nós temos a esperança de que esses contatos, isso tudo precisa de 2 coisas, né? Você precisa ter a visão. Acho que essa visão nós temos hoje, né? E a segunda, você precisa ter um impulso, tem que ter a iniciativa, rolar, botar a bola para rolar. Eu acho que na hora que você começar a ganhar o ímpeto, o momentum, né?
dessa transformação, dessa iniciativa, as coisas vão começar a andar bastante mais rápido, até porque nós não estamos falando em reinventar a roda. Isso já existe, estudos nessa área, nesse sentido, essas métricas, elas já estão bem avançadas, né? Com métricas para a agricultura tropical e tudo mais, elas estão bem avançadas. O que está faltando é a articulação técnica, setorial e política. Uma vez que você colocou essas peças na mesa, eu acho que as coisas podem andar com uma boa velocidade. E o senhor está previsto para estar em Belém? Em novembro? Eu gostaria muito de estar lá. Ainda confesso que eu não tenho ainda passagem comprada, nem hotel reservado. Está no meio da emoção da hospedagem. Mas a minha ideia é estar presente, sim. Então, espero que a gente se encontre lá. O Arroz, Feijão e Clima estará lá na COP, em Belém, acompanhando tudo de perto. Tomara. Espero que a gente consiga fazer um segundo papo lá. Muito obrigada, viu, pela sua gentileza de conceder aqui um tempo da sua agenda para a gente explicar um pouquinho dessa expectativa e como a diplomacia, porque a gente fala de diplomacia, fala de governos, no final das contas a gente está falando de seres humanos, né? São pessoas que estão no front. São pessoas que têm a capacidade ou não de decidir, a gente espera que tenha, né? Essa capacidade técnica, como o senhor colocou, a gente fica de olho. Muito obrigada, viu? Sou eu quem agradece. Muito obrigada. E obrigada a você que assistiu até aqui, mas fica por aí porque tem mais cobertura do Congresso Brasileiro do Agronegócio aqui no Arroz, Feijão e Clima. O podcast Arroz, Feijão e Clima tem patrocínio de Suzano. Juntos de olho na COP30 pelo futuro do planeta. Continuamos aqui no Congresso Brasileiro do Agronegócio, gravando o Arroz, Feijão e Clima, trazendo essa relação entre agro, segurança alimentar, mercado global e também o nosso bolso enquanto consumidor, porque está tudo conectado, é um planeta só, então a gente precisa olhar para a questão das mudanças climáticas, como que isso influencia a condução do agronegócio brasileiro, mesmo a gente olhando, né, não só para as exportações, mas olhando também para isso, para a nossa vida, para o alimento que chega no nosso prato. Será que ele é um alimento de baixo carbono? Será que a gente vai poder falar no futuro que a agricultura, de uma forma ampla, de larga escala, no Brasil e no mundo, vai ser de baixo carbono? A gente precisa começar a discutir essas coisas hoje, agora, é para ontem, né, embaixador? Exatamente. Muito obrigada pela sua participação. A gente continua aqui na gravação do Arroz, Feijão e Clima com um segundo embaixador. Olha o nível das nossas conversas. A gente começou esse episódio falando com o embaixador Roberto Azevedo e agora a gente conversa com o embaixador Alexandre Parola. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. É um privilégio e uma honra conversar com você, com a audiência. Acho que você tocou em temas que são essenciais. Além do mais, qualquer coisa que comece com arroz e feijão é boa. Então, mas quando você está morando no exterior, você sente falta dessas coisas. Eu fui durante muito tempo embaixador do Brasil junto ao OMC. E uma sensação clara que eu tinha é que toda vez que a negociação era sobre agricultura, eu representava ali uma potência, talvez uma superpotência. O Brasil é isso hoje. Ele é isso hoje na realidade e ele é percebido como isso. Então não é uma questão de narrativa, as pessoas abusam, acho, do termo narrativa. Isso é fato. Nós somos muito competitivos e nós temos capacidade de influenciar os mercados, de potencialmente ditar normas. Acho que isso é muito importante. Então, acho que nesse momento de transição, a presença do Brasil é essencial. A presença do Brasil nas negociações, nas mesas onde as normas e as regras são decididas, mesmo em um momento de crise. Então, é um momento muito desafiador, mas muito rico. E nós temos as condições de participar disso, nós, o Brasil. Que bom ouvir isso, né? Porque um dos objetivos aqui do podcast também é a gente lembrar o quanto que é bom ter orgulho do próprio país, né? Independente de bandeiras, independente de qualquer coisa, é importante a gente ser patriota no sentido de ter orgulho, né, do país onde a gente vive, de onde a gente veio. E me parece que muitas vezes essa referência que o Brasil é para fora, como, por exemplo, na questão de segurança alimentar, até mesmo de meio ambiente, isso não é visto pelo próprio brasileiro, embaixador. Você tem essa percepção como uma pessoa que transita muito fora do país, mas que está, por exemplo, em congressos que você lida com o povo daqui, né? Como que é? Eu queria entender um pouco essa sua percepção. O brasileiro hoje, a dona Maria, o seu José, o jovem, os de 20, 30 anos, eles precisariam ter mais noção dessa potência que o Brasil é perante o mundo?
Eu vou começar te dando uma resposta que é de caráter pessoal e que por vezes parece demagógica, mas não é. Eu tenho quase 40 anos de carreira diplomática. Uma das coisas que sempre me dá muito orgulho é sentar atrás de uma plaquinha em que está escrito Brasil. Eu não falo em nome próprio, eu falo em nome do Brasil, eu falo em nome da gente. Isso me dá um orgulho enorme. Eu acho que a possibilidade de trabalhar para o bem comum, e é isso que se diz, a dimensão patriótica do trabalho, né? Você tem um compromisso com a sociedade brasileira. Eu acho que isso é muito forte. A sua pergunta ela é muito interessante, porque às vezes eu acho que nós todos brasileiros, não fazemos justiça a nós mesmos, né? É quase um hábito nacional falar mal do Brasil. E é péssimo isso. É péssimo porque nos deprecia e é péssimo, sobretudo, porque não é justo, né? Nós somos um país muito melhor do que muitas vezes nós mesmos nos damos crédito, né? Isso em várias dimensões, né? Até numa dimensão mais pitoresca, quase, que uma das personagens de uma novela famosa, ela se notabiliza por isso, por chegar no Brasil e começar a falar mal do Brasil. É uma coisa horrível de se fazer, né? Agora, no exterior, eu acho que a percepção não é essa. Eu acho que os nossos méritos e as nossas conquistas são mais bem avaliados e avaliados ao justo título. Tanto que suscitam reações, por vezes, né? Todas as medidas protecionistas ou gestos protecionistas que se erguem contra nós, não é porque nós somos irrelevantes. Senão não mereceríamos o trabalho de sermos objeto de medidas protecionistas, né? Há sempre uma relação um pouco de admiração e de receio. Assim, puxa, como o Brasil conseguiu isso? Assim, puxa, será que o Brasil vai nos deslocar de todos os mercados? Sim. E, paradoxalmente, isso por vezes, e o embaixador Roberto Azevedo falou disso, torna difícil algumas coalizões. Porque você fala assim, bom, é o que o Roberto disse, né? Eu vou te ajudar amanhã você tomar meu mercado, né? Mas eu vejo o Brasil como percebido e bem avaliado, né? Quando eu comecei a carreira, eu comecei também na área de negociação comercial, nós éramos importadores líquidos de alimentos, né? Quase 40 anos depois, nós alimentamos 1 em cada 7 bilhões de seres humanos. É uma revolução silenciosa resultante de trabalho, e que nem sempre eu vejo merecer o crédito que ela merece. É isso, exatamente. Ou receber o crédito que ela merece. E a ideia do Arroz, Feijão e Clima é exatamente a gente estar no YouTube, no Spotify, nas redes sociais, para pegar o maior, né, maior quantidade de pessoas possível para a gente aproximar o agro. E uma das coisas que eu gosto muito de trazer aqui é o quanto que a ciência brasileira é uma referência, sobretudo quando a gente está falando do sul global, do hemisfério sul, por causa da agricultura tropical, que a gente já vem falando aqui, mas é sempre bom lembrar, né? É diferente da agricultura temperada, é diferente do clima, é outra parte do globo terrestre, né? Então, exatamente, funciona completamente diferente. E nesse assunto de agricultura tropical, o Brasil também se desponta. Eu gostaria de entender com o senhor, que é uma pessoa que está como embaixador no Marrocos, o quanto que essa potência do Brasil em agricultura tropical, de fato, chega em outros países, como países que compõem o continente africano. Certamente chega no Marrocos, mas antes de eu te responder isso, deixa eu fazer talvez um comentário. É muito comum que se diga assim, o Brasil tem as condições climáticas, tem o tempo. Como se fosse só porque nós fomos bem aquinhoados pela natureza. É mais do que isso. Mas tem muita ciência aí, né? É sol, terra e clima, mas é também ciência, é trabalho, são 40 anos de dedicação, são os feitos notáveis da Embrapa. Então, são gerações de cientistas, gerações de investidores, gerações de produtores. Não é só porque, né, nós fomos criados por Deus e pela natureza para ser um país fértil, né? Isso é apenas parcialmente verdade. Então, é mais uma das dimensões em que eu acho que mais crédito deveria ser dado. No Marrocos, nós somos vistos com enorme interesse, né? Nós temos, acho que as condições estão dadas para uma parceria que já é sólida, mas cada vez mais sólida. O ministro Mauro Vieira esteve no Marrocos ano passado, ele elevou o nível das relações para estratégicas. Eu acho que isso é muito importante. E elas se dão em vários níveis, né? Quer dizer, não só porque nós importamos muito fertilizante do Marrocos, mas porque eles também têm solos muito parecidos com os nossos, e eles veem o nosso sucesso e querem entender um pouco como é que vocês conseguem, por que a gente não consegue. E a gente está trabalhando nisso. Já há parcerias entre a OCP, que é um gigante marroquino, e a Embrapa.
há um interesse cada vez maior de aproximar essas parcerias, há um interesse enorme na OCP estar mais presente no Brasil e que nós estejamos mais presentes lá. Agora, não é só o Marrocos é muito importante, mas é o que você diz, é o famoso sul global, né? Então, começar ali pelo norte da África também, nós temos muita capacidade de contribuir naquela região e mesmo no sul global, porque é o que você diz, uma parte importante do debate da ciência e dos parâmetros e das métricas foram construídos para a agricultura temperada, que não é nossa. Isso. Então, por definição, você já sai perdendo. Agora, uma coisa importante de ressaltar, talvez, é que essa perda ela não é neutra, ela não é gratuita. O fato das métricas serem contra você não é por acaso. Não é só porque... Existe um interesse por trás. Interesse gigantesco. Um interesse gigantesco. E como que isso se dá numa COP? Eu gostaria de entender um pouco a experiência do senhor em outras COPs. E é isso, como que a gente então consegue furar a bolha? Como que o Brasil consegue furar a bolha e mostrar e convencer e fazer o que for possível para isso, para que essas métricas, essas calculadoras de carbono, o crédito de carbono de uma forma geral, seja justo, né? E seja calculado de acordo com os solos daqui, os solos de outros países que sejam de agricultura tropical. Olha, eu acho que a COP já começa sendo sucesso pela escolha do lugar. Você fazer uma COP na Amazônia é um gesto simbólico de enorme importância, e que vai ser percebido como sendo de enorme importância. Depois nós temos uma equipe negociadora de muito alto nível, né, que não podia ter sido melhor escolhida, né? O próprio presidente da República está diretamente envolvido nisso, né, sob o comando dele as decisões têm sido tomadas, o Itamaraty, o Ministério do Meio Ambiente, o governo em geral está muito comprometido com esse da COP. Acho que a mensagem que a gente está levando é uma mensagem clara e que ela se deixa resumir um pouco na palavra-chave dos documentos que a presidência da COP tem produzido, que é mutirão, né, que é um trabalho conjunto. Né? E esse é o momento de décadas de compromissos e de declarações virem a fruto. Diz assim, bom, agora vamos implementar essas coisas. Né? É o momento dessas coisas se tornarem a cada dia mais concretas. Então, acho que eu vejo com otimismo e antecipo com otimismo. A mensagem que a gente leva é disso, é de um país que é capaz de produzir alimento na escala que produz de forma sustentável e verde, né? Nós somos, a gente tem dito isso sempre, nós somos parte da solução, não do problema. Então eu antecipo com otimismo o que vai acontecer na COP30. Agora, qual que é a maturidade, inclusive olhando para o agronegócio brasileiro, de dialogar na COP, de ter essa diplomacia, essa postura diplomática, de ir colocando também essas questões, por exemplo, da agricultura tropical, mas outras questões também, como a própria redução do desmatamento, ampliação das áreas de recuperação de pastagem degradada, né? Como que o senhor avalia a maturidade para estar nesses diálogos e realmente provocar mudanças? Porque as COPs elas acontecem todos os anos, mas o planeta Terra está colocando um prazo aí nas coisas, né? Sim. Eu também perguntei isso pro embaixador Roberto Azevedo. A diplomacia leva um tempo, a construção, como o senhor falou, né? A construção da agricultura, da agropecuária, tem levado aí 40 anos para ser o que é hoje, né? Mas o planeta Terra tem o seu tic-tac ali correndo. Como que o senhor avalia essa diplomacia entre essa condução entre ser diplomático, conversar com jeitinho, porque a gente está falando da COP, é um consenso, né? Não é voto, mas ao mesmo tempo também não dá para esperar mais uma década, se a gente está falando de urgência climática, né? Eu concordo integralmente com você. Você tem um documento que, se eu me permitir? Sim, claro, por favor. Esse Vamos documento, por exemplo, aqui, que é uma contribuição do setor. É isso. Que é uma contribuição muito valiosa. Só para explicar para quem está assistindo, esse aqui é o documento, eu não sei se nessa câmera central fica boa, mas é o documento que a ABAG, então, consolidou ao longo dos últimos meses, conversando com diferentes atores do agronegócio, olhando inclusive para temas específicos ali, transição energética, mitigação e adaptação. No final do documento tem um QR Code que leva para essa produção de conteúdo, que inclusive está no YouTube, para quem quiser assistir. E é isso, assim, é um documento que não é o final, é o começo, né? Assim, digamos assim. Mas nenhum documento é final. Né? Esse debate é um debate quase permanente. E eu acho que você toca num ponto que é essencial, que é da urgência das coisas, né? E aí talvez eu vá me permitir escolher outros adjetivos. O fato de ser diplomático não quer dizer que seja com jeitinho.
É ótimo, ótimo. Pode ser educado e com firmeza. Perfeito. Educado e com assertividade. Eu acho que o primeiro esforço em relação nesse âmbito, na verdade, e parece abstrato dizer isso, mas é quase de natureza conceitual. É dizer o seguinte, olha, não, a forma que você entende as coisas não é a única e não necessariamente é a melhor. Então a gente tem que ser capaz de levar para a mesa isso. E não é narrativa, isso é fato. Não é que nós queremos construir uma narrativa alternativa. Não. Perfeito. Nós queremos que a percepção da realidade seja baseada num conjunto distinto de fatos. Isso é possível de fazer. Agora, em que momento isso será capaz, aí sim, de inverter as narrativas é muito difícil, porque, como eu disse, as narrativas não são neutras. Elas correspondem a configurações de interesses, a configurações de poder. Agora, quanto mais você for consistente e quanto mais você estiver perto dos fatos, mais sólido você é. E maior é a sua capacidade de construir consensos. Você mencionou 2 outras coisas que eu acho que são muito importantes. 2 conceitos, de transição energética e de segurança alimentar. Um dos desafios e dos ativos importantes do Brasil é que nós somos muito fortes nessas 2 coisas. Uhum. Isso, para nós, ao mesmo tempo que é um ativo, é um desafio. Claro. Né? Porque na transição energética nós temos uma matriz extraordinariamente limpa, ninguém mais tem. Né? Então, se você disser assim, bom, o famoso jogo da estátua, todo mundo parou onde está, agora a gente parou bem. Uhum. Né? Então, nós estamos bem. E na segurança alimentar, não são muitos países que podem fazer isso. Então, nós estamos bem posicionados em pelo menos 2 dos ativos que serão centrais para o debate da geopolítica futura. Isso aumenta muito a nossa visibilidade, a nossa responsabilidade e também a nossa capacidade de construir o futuro. Né? Eu, por definição, por personalidade talvez, sou muito otimista. Eu vejo isso realmente com otimismo. Que ótimo. Eu também sou otimista e acho que tem um pouco desse desafio, das vezes, da gente furar a bolha, como eu disse, né? Assim, furar a bolha de conversar, por exemplo, com mais jovens, com pessoas que não entendem do agronegócio, pra gente ir nesses caminhos falando que, olha, tá falando de comida, tá falando do futuro, tá falando do clima... E está falando que o Brasil é, sim, internacionalmente reconhecido por esse papel conciliador, inclusive, né? Numa das COPs em que eu estive, eu me lembro muito de ouvir o quanto o Brasil, por exemplo, foi muito estratégico para conseguir conversar com a República Democrática do Congo e convencê-la de aceitar alguns termos para que o documento da COP fosse ali, chegasse num consenso. Né? Então, acho que isso também é legal, né? O quanto que os países colocam o Brasil como esse país que sabe dialogar em diversas frentes, né? É isso. O Brasil tem uma longa tradição diplomática de diálogo e de ser um construtor de pontes e um facilitador de consensos, né? É uma coisa que não é imodesto dizer, porque o mérito não é meu, o mérito é de 200 anos de história diplomática. Nós fazemos isso, e fazemos isso bem, né? Inclusive porque eu acho que é da natureza da função diplomática você buscar onde pode haver aproximações, não você agudizar ou tornar piores as diferenças. Para isso você não precisa de diplomata. Exato. Né? Então acho que isso a gente faz bem, e eu acho que a gente continuará fazendo bem e fará isso muito bem na COP. Agora, qual será o grau de antagonismo com que a COP vai começar? Não tem como avaliar. Informações correntes, um pouco que a gente ouve, mas... Vamos esperar chegar lá para saber de que forma essas coisas vão se desenrolar. Sim, com certeza. Agora, eu também não posso evitar de fazer a pergunta para o senhor, que é um pouco ampla e faz um exercício de futurologia. Sim, eu sei que não é o ideal, mas para a gente tentar trazer um pouco para nossa audiência a experiência do senhor como embaixador, existe alguma chance grande desse momento geopolítico como está agora, com a questão das guerras tarifárias, os países olhando muito para si e olhando para as possibilidades de blocos como Mercosul e União Europeia realmente saiu acordo, ou até mesmo o BRICS, como a gente viu aí, que deu o start, digamos assim, para tudo que a gente está vendo em relação ao tarifaço do Trump. Esse ambiente mais político-econômico, de alguma forma, ele pode atrapalhar a COP30, porque a gente está falando de mudanças climáticas, isso deveria ser colocado cada espaço na sua caixinha, assim? É possível ter maturidade para separar as coisas e falar, não, agora a gente vai falar de clima,
A gente vai falar do futuro do planeta Terra, vamos deixar as desavenças políticas, econômicas momentâneas de lado. Dá para fazer isso? Ou, na prática, não? Eu acho que dá. A resposta curta, eu acho que dá. Eu acho que é preciso diferenciar os tempos das coisas, né? Você tem o tempo mais curto, que é o tempo quase do ciclo de notícias, e esse é um tempo que aposta muito na divergência, no dissenso, né? Porque notícia boa não vende, é a famosa coisa. Então, agora, isso é quase como se fosse um ruído, mas você tem que limpar o ruído para ver onde está a música. Quando você limpar o ruído para ver onde está a música, eu acho que a música é boa e promete, né? Então, é óbvio que ninguém vai se afastar de defender o seu interesse nacional, porque não é de se esperar isso, e não é para isso que as lideranças políticas são eleitas. Elas representam eleitores, elas representam populações. Eu acho que o importante é saber que a defesa do interesse nacional conduz a uma atitude cooperativa no internacional. Eu acho que aí é que está a chave. Interessante. Né? Então, você diz assim, eu cooperar para o clima, eu sirvo bem a minha população. E eu acho que essa maturidade, esse diagnóstico está emergindo. Né? Você pode ter interesses de curto prazo, dizer assim, não, agora eu não quero isso, eu não quero essa meta, eu quero me afastar. Mas o movimento de médio e de longo prazo, eu acho que ele está na direção correta. Né? É como eu vejo. E aí, só para a gente ir encerrando, falando de agronegócio de uma forma mais direta, assim, né? Isso que a gente estava conversando mais no começo. Existe, por exemplo, todo esse tom de transição energética que coloca o Brasil na liderança, tem toda uma questão aí dessas calculadoras de carbono, né, na métrica da agricultura tropical, mas o país, ele ainda é muito pressionado pela questão do desmatamento. Ainda que exista muita fala injusta em relação a isso, embora, de fato, o Código Florestal seja um exemplo de uma condução de legislação, de política para a proteção do meio ambiente, a verdade é que espera-se que, de alguma forma, esse tom também seja levado para a COP. De novo, como um diplomata que circula internacionalmente, o quanto que o senhor acha que isso, de fato, pode ser um tema crítico? Ou não, porque é isso, sim, o tema as diplomacias, os países, eles estão interessados, de fato, em falar de clima. E a questão do desmatamento pode ser uma cortina de fumaça que aí o agro não pode cair também, né, e dar um tiro no próprio pé, assim. Quanto que o senhor acha que, de fato, o Brasil está preparado para não cair numa armadilha que podem armar pra gente? O Brasil é grande demais para cair em armadilhas. A gente não vai cair em armadilha alguma e não há razão para cair em armadilha. Inclusive, essa questão, por exemplo, das críticas do desmatamento, que em boa parte são injustas, porque quando elas vêm, elas raramente dão crédito a todos os esforços de contenção do desmatamento, elas vêm normalmente, só contam metade da história. A melhor forma de combater isso é trazer luz para o debate. Então, por exemplo, o Código Florestal. Quantos outros países têm um Código Florestal que se compare ao nosso? Né? Eu digo isso em tom de brincadeira. A melhor defesa que você pode fazer nessa área é você traduzir o Código Florestal para 50 línguas e distribuir nas escolas. E as pessoas falam, mas eles fazem isso? Meu Deus! Os nossos dados de preservação são impressionantes. Ninguém consegue replicar esses dados. Né? Nosso crescimento de produtividade agrícola com preservação não tem réplica, ninguém consegue reproduzir isso. De forma que eu acho que não há razão para a gente entrar na COP ou em nenhuma negociação numa posição defensiva. Não há razão para isso. Nós não temos nada de que nos defender, nós temos que mostrar a nossa realidade. E ela é sólida e ela tem mérito. E ela merece créditos pelos méritos que tem. Com certeza, é isso que a gente está tentando fazer aqui, dar esses créditos. Te agradeço muito pela participação, Alexandre Parola. Ele é embaixador. Há quanto tempo o senhor está no Marrocos? Há 2 anos e pouco agora. E a cultura deu para se ambientar um pouco? Você falou que o arroz e feijão da saudade. Eu digo isso brincando, mas o Marrocos é um Brasil que fala árabe. Eu me sinto perfeitamente em casa. Que bom. É impressionante. E eles gostam muito do Brasil, né? Você vê muita criança com camisa do Brasil, de futebol. Então é muito bacana. Que importante isso, eles gostam muito da gente, e são muito parecidos com a gente. Inclusive, se você anda na rua, às vezes você olha e fala, estou no Brasil. Que interessante. O árabe não é exatamente uma língua acessível. Eu estou tentando aprender, ela tem desafios que eu não antecipei, mas a cultura ela é
espetacular. O país é muito acolhedor. Né? Que ótimo. Assim como o Brasil também, né? Muito, Porque a gente pode... É isso, essa síndrome de vira-lata, a gente acaba falando, mas como o brasileiro é acolhedor independente da região, né? Isso é incrível. Adoram o Brasil, adoram. Todos eles que vão para o Brasil, vêm visitar o Brasil, voltam encantados e querem voltar. E querem comer bem, porque aqui a gente come bem, né? Arroz e feijão. É isso, obrigada, viu? Muito obrigada pela participação. Obrigada a você, muito obrigado. E muito obrigada a você que assistiu mais um episódio do Arroz, Feijão e Clima, gravado aqui diretamente do Congresso Brasileiro do Agronegócio. Fica o convite para você seguir a gente nas redes sociais. A gente está lá no @Arroz, Feijão e Clima. Episódios todas as quartas-feiras, toda semana, seja no YouTube, seja no Spotify. Depois, então, segue a gente lá, se inscreve, compartilha e comenta. É importante a gente saber o comentário de vocês, saber sobre dúvidas. Você tem alguma dúvida sobre o agro? Manda pra gente, porque essa é a nossa tarefa. O jornalista e o jornalismo precisa responder às questões, às perguntas da sociedade. Espero vocês no próximo episódio. Até lá.